Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em parceria com a revista Advocados. Nasceu em 1963, é sócio fundador da José Pedro Aguiar Branco e Associados. É coordenador dos departamentos de Direito do Trabalho e das Seguradoras e Responsabilidade Civil. Pedro Botelho Gomes, obrigado por estar neste Direito a Falar. Obrigado. Sempre também com a participação de Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advocados. Trabalho é uma das suas áreas de especialização. Nos últimos tempos tem tido muito trabalho com esta crise e com o aumento da conflitualidade laboral. A área do direito do trabalho tem sempre muito trabalho. Eu admito que nesta época se faça sentir com particular intensidade a procura da consulta e do apoio jurídico na área do direito do trabalho, mas não posso dizer que seja nesta época um especial crescimento. É sempre uma área de muito trabalho no escritório e continua a ser. Há questões novas, neste momento põem-se dúvidas novas. E, por exemplo, que questões são? Se quiser, eu posso lhe dizer que em termos de volume, os conteúdos, as dúvidas dos clientes, as questões que nos são colocadas, é que algumas delas são novas. Por exemplo, nos últimos tempos, toda a gente quis saber como é que eram as novas regras das indemnizações dos despedimentos, como é que se contava a antiguidade para efeitos de cálculo de indemnização pelas cessações de contrato. Nas últimas semanas, os duodécimos, se não é que os trabalhadores tinham direito de opção ou se não tinham, se ia ser obrigatório para todos ou não. Portanto, há uma série de questões novas, mas que no volume de trabalho significam um pequeno acréscimo, quando muito. Quando olhamos para a relacional e trabalhadores, há modelos e há países onde essa conflitualidade, pelo menos aparentemente, é menor. Em Portugal há muita conflitualidade. Eu acho que a questão é outra. Eu acho que o modelo a que todos nós nos habituamos em Portugal e que nos foi, entre aspas, sempre vendido, é que Portugal tinha um esquema legal e nesta área muito protetora dos trabalhadores e que os trabalhadores tinham uma situação muito confortável de proteção, e isso tem uma componente que não é seguramente verdade, porque todos sabemos e todos nos lembramos de ver 500 notícias das empresas que fechavam do dia para a noite e as pessoas ficavam todas no desemprego, sem proteção nenhuma, sem receberem as indemnizações. Portanto, esta ideia de que tudo estava protegido não é verdade. Sempre se fez trabalho extraordinário que não era pago, todos sabemos isso. Realidades de setores ou de áreas ou de empresas em que o trabalho extraordinário não eram consideradas algumas das regalias, por mais que estivessem previstas na lei, nos contratos coletivos. Sempre existiu um campo de violação, se quiser assim, ou de não cumprimento do que seria o quadro legal dos direitos dos trabalhadores, que sempre existiu. Portanto, neste momento o que há é algumas alterações legislativas, alguns conceitos novos, alguma maneira nova de ver as coisas, que implica uma alteração de paradigma, se quiser. Em algumas áreas eu acho que tentando seguir um pouco um modelo que não é o tradicional, não era tradicional em Portugal, nem nos países que são a nossa fonte inspiradora da legislação que fazemos e da tradição jurídica que temos. E na área do direito do trabalho eu acho que nós estamos agora a fazer um caminho de aproximação, se quiser, um pouco ao modelo mais anglo-saxónico, e não ao tradicional da Europa, da Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, que estavam a trabalhar num mesmo esquema mental, num mesmo quadro mental, se quiser, e agora estamos a evoluir num caminho um bocadinho diferente. E estamos a aproximar mais de um modelo anglo-saxónico. E, portanto, E o que é que difere os dois modelos? Difere, essencialmente, eu diria que difere uma estrutura de conceito, de paradigma, de estrutura essencial. O nosso tradicional, mais regulado, mais rígido, supostamente com mais garantias para o trabalhador. O modelo anglo-saxónico, mais flexível, menos comprometido, menos garantístico, mas em algumas situações mais estimulante do mercado de trabalho. Isto já se discutiu cá, eu lembro-me de já ter escrito sobre trás, quando se discutiam as vantagens de contrato a prazo, contratos sem prazo. Restringir ou não a contratar e flexibilizar. Um estudo que tinha mostrado que na época, se bem me lembro da senhora Thatcher, tinha havido uma flexibilização enorme das possibilidades de contratação a termo e tinham conseguido reduzir o desemprego muito expressivamente. E, portanto, naquele contexto concreto, através de um instrumento que em Portugal na altura se censurava altamente, porque é contrato a termo, porque é precariedade, porque não assegura os direitos dos trabalhadores, e tínhamos todo um discurso a dizer que aquilo era um caminho pelo qual não devíamos seguir, e no Reino Unido estava-se a adotar aquilo, eventualmente transitoriamente, eventualmente a fazer fase uma decisão de conjuntura, como medida de reação à conjuntura que atravessavam, e estavam a conseguir quase um pleno emprego.
E, portanto, a rigidez dos conceitos muitas vezes está desadequada do tempo que se vive. E neste momento cá passa-se um bocadinho isto. Nós estamos a fazer um caminho de transição para um modelo que vem fortemente marcado e inspirado pelo pós-revolução, pós-25 de Abril, ali no final dos anos 70, a seguir Portugal dotou-se de um quadro legal na área do direito do trabalho que não tinha tido antes, e todos nós nos habituamos àquele esquema, tudo aquilo nos foi apresentado como sendo bom, como sendo o modelo ideal, e neste momento há muitas coisas que estão postas em causa, que são diferentes, problemas que se colocam de outra maneira, e é tempo de uma nova maneira de ver as coisas, e isto não se faz de um dia para o outro. Não se alteram as mentalidades, nem as culturas, nem as regras jurídicas, abruptamente. Isto são processos evolutivos, são processos que têm que ver também com a própria absorção que toda a sociedade faz do novo conceito de vida que temos que ter, e as normas e o direito vai atrás, o direito vai sempre um bocadinho atrás. Nós estamos sempre à frente do direito, os nossos dias vão sempre à frente do direito. Quando se começa a trabalhar uma alteração legislativa, é sempre porque a realidade já mudou e, portanto, sentimos que temos a necessidade de ir mudar a legislação de uma área ou de outra, porque a vida está a mudar. Mas o preço dessa transição é o aumento do desemprego? É um custo que se tem a pagar por essa transição? O aumento do desemprego, eu acho que não é um custo da transição do modelo de legislação, do modelo legislativo ou dos quadros. Acho que isso tem que ver com conjuntura económica. Tem que ver com a dificuldade que o país atravessa nestes anos últimos e que, por mais um ou dois, seguramente continuará a passar. O tecido empresarial português estava fraquíssimo, toda a gente sabia isso, as empresas estavam altamente endividadas, portanto havia uma percepção generalizada que se foi arrastando ao longo dos... Era salva artificialmente por uns balões de oxigênio que se iam metendo em algumas empresas, mas era voz corrente entre muita gente bem informada neste país de que havia um vastíssimo setor de pequenas empresas, de alguns setores de atividade, que estavam a ser sustentados artificialmente. E, portanto, alguém ia sair do mercado. E é isso que está a acontecer. Há muitas empresas que não estão a aguentar esta fase, que não têm tesouraria, que a banca não empresta, e, portanto, estamos aqui numa fase em que, de facto, o mercado, se assim se pode dizer, está a fazer uma seleção natural. E uns vão aguentar e outros não. E os que não aguentam vão ter que procurar outras oportunidades e vão ter que reconverter atividades e vão ter que pensar nas coisas de outra maneira. Mas tudo isto é doloroso, isto dói às pessoas. Porque o direito do trabalho, os ordenados, as indemnizações, as férias, os subsídios, isto mexe com as famílias, mexe com a vida das pessoas. Não é uma área mais abstrata, mais fria, isto tem que ver com a vida das pessoas e, portanto, é sempre muito complexo. E mexe muito e provoca muitas reações e há muitas manchetes de jornais, muitas vezes mesmo que não se saiba bem do que é que se está a falar ou que se está a reagir um bocadinho a quente, se quiser, e sem pensar no modelo novo que está por trás ou nas alterações que possam ser estritamente necessárias implementar ou que, mesmo que não sejam estritamente necessárias, que podem ser positivas e que amanhã podem permitir um outro alavancar do crescimento e do emprego. Acho que a atitude que não se pode ter é de rejeitar tudo o que é novo só porque é novo, só porque é diferente, só porque não é o que nós estávamos habituados nos últimos 30 anos. Pode ser completamente diferente, podemos não conhecer, podemos ter alguns receios do desconhecido, mas isso não é necessariamente mau. Quando olhamos para o mercado de trabalho, sentimos aqui em Portugal que há uma cada vez maior distância entre um conjunto de trabalhadores. Vamos a factos concretos. Muita gente com trabalho, como há pouco dizia, precário, com contratos a prazo, a recibo verde, muitas vezes mal emprego, a ganhar pouco. E depois vemos um conjunto de trabalhadores que muitas vezes as empresas têm muita dificuldade em despedir um trabalhador. Vamos a algumas questões que gostava de lhe colocar. É mais fácil despedir muitos trabalhadores do que um trabalhador em Portugal? É o estereótipo que existe em Portugal. É verdadeiro. É verdadeiro. É mais fácil uma empresa, num processo qualquer de reestruturação, de dificuldade, ou mesmo sem isso, fazer um despedimento coletivo e fazer disputar um procedimento de um despedimento coletivo, do que muitas vezes tratar de um despedimento da pessoa A, que não é útil à estrutura da empresa, que pelo contrário é inconveniente, que é um custo excessivo, porque em Portugal só tem duas maneiras de fazer se há contratos de trabalho. Ou faz acordo com o trabalhador, ou tem um processo disciplinar e faz um despedimento com justa causa. Não pode chegar junto de alguém e dizer-lhe, olha, isto não está a funcionar bem, vai terminar para o mês que vem. Faz sentido essa solução? Faz sentido não haver essa solução? É uma das tais quadros garantísticos do trabalhador, mas que é rígido. Neste momento,
Se pensar no que se passa nas empresas portuguesas e nesta readaptação e reorganização do que é que são as empresas, do que é o mercado de trabalho, eu admito que pudesse ser favorável haver um mecanismo legal de fazer cessar contratos de trabalho com a maior facilidade. O ponto está sempre, essencialmente, eu acho que o ponto está sempre nas indemnizações e no dinheiro que as pessoas recebem para perder um emprego. E isso também estava, se é verdade, e parece que é, que estivemos a viver acima das nossas possibilidades e que em Portugal se viveu com facilidades que efetivamente não podíamos sustentar, eu acho que na matéria das indemnizações também as coisas estavam um bocadinho inflacionadas. E, portanto, adiantando já a sua próxima pergunta, se calhar, esta redução dos valores das indemnizações em despedimento que está agora a acontecer, foi legislada recentemente, eu acho que faz todo sentido. Não se pode tanto onerar. E se eu tenho, pense no que seria para si ter um pequeno negócio, ter uma pequena empresa e perceber que alguém que está a trabalhar consigo e que até está a fazer um bom desempenho, por cada dia que passa está a representar um risco indemnizatório cada vez maior cada para a vez empresa. maior. Mas a E, questão portanto, que tem que haver aqui um meio ponto que permita esta agilidade. E a precariedade, tenho algumas dúvidas do que é que são esses conceitos e esses chavões que se usam. Mas já vamos a essa questão. Ainda terminava esta relativamente aos despedimentos, dizendo-lhe, se um trabalhador pode sair a qualquer momento da empresa, porque é que a empresa não o pode também despedir a qualquer momento? É o nosso paradigma do modelo da proteção da parte mais fraca. Isto sempre existiu, o direito de trabalho nasceu assim, o direito de trabalho vem regular uma relação que evoluiu desde a escravatura. Porque se percebeu que precisava de ser regulada e porque havia uma parte mais fraca e uma parte mais forte, e este é que é sempre o modelo que está por trás. É a parte fraca é o trabalhador, a parte forte é a empresa. Coisa que na prática muitas vezes não acontece. Muitas vezes o trabalhador, com todos os direitos que tem garantidos, com a antiguidade que lhe dá direito a uma indemnização de X, com a impossibilidade de lhe ser feita uma cessação de contrato de trabalho sem um processo disciplinar ou sem qualquer acordo com toda a indemnização, como está prevista, de facto a empresa fica bloqueada, não tem por onde. E pedir a uma empresa que se reestruture, que se readapte numa altura de crise, em estruturas pequenas, como são as nossas 90 e tal % das nossas empresas, agora readapte-se, agora reorganize-se, agora prepare-se para os tempos mais difíceis, mas pague não sei quantos milhares de euros para fazer aqui uma reestruturação do seu quadro pessoal. Pode comprometer a própria vida da empresa. É muito difícil. Há pouco falava das indemnizações. Há também uma grande diferença na redução do valor das indemnizações entre quem acaba de chegar ao mercado de trabalho e quem já está há muitos anos. Há também aí uma fratura entre quem é mais novo e quem está há mais anos a trabalhar. Mas isso parece-me que faz sentido. Quem tem uma carreira que vem de trás e acumulou mais tempo de trabalho para trás, não podia agora, na lógica do nosso sistema, não faria muito sentido que agora de repente lhe dissessem: olha, você trabalhou 30 anos e sempre achava que se fosse despedido tinha um mês por cada ano de serviço, de indenização, e agora não vai ter, agora a lei mudou, agora só tem 10 dias. E, portanto, foi preciso encontrar aqui um equilíbrio de se fazer um esquema como aquele que existe, dizer até ao dia tal, as regras antigas, conta-se tudo pelo modelo antigo, no final de 2012 em diante, conta-se pelo modelo novo. Criar algum plafonamento, tudo isto que foi feito, acho que foi uma solução equilibrada de transição entre dois modelos, entre dois regimes, e tentar harmonizar e pacificar numa matéria que necessariamente não é pacífica. Falou há bocadinho da questão das cada vez mais dúvidas que existem em vez de mais trabalho na área do direito laboral, que também existe. Sobre a questão dos duodécimos, já chegou a alguma conclusão? Cheguei, acho que não chegar a uma conclusão. Acho que não chegar a uma conclusão é querer fazer ruído numa matéria que não necessitava nada de ter ruído. Eu vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente correta, mas que é o ruído e a confusão que tem havido e que está nestes últimos dias a fazer manchete em todos os jornais, em todas as televisões, aberturas de telejornal. Isto é tão só porque não houve a coragem de afrontar e de assumir a tal ruptura, de se dizer: os subsídios são pagos em duodécimos para toda a gente e ponto final. Neste caso por parte do Governo. Neste caso por parte do Governo. Porque se isso tivesse dito assim, não havia dúvida nenhuma. Toda a gente sabia que os subsídios eram pagos em duodécimos, só havia 12 recibos para assinar por ano numa empresa e a empresa só tinha 12 vezes que fazer pagamentos aos trabalhadores. Mas isto não foi possível e foi preciso criar aqui um esquema de ser só metade do subsídio e deixar margem para o trabalhador optar se quer ou não receber em duodécimos. Isto para mim não faz sentido. Mas porquê que o Governo não avançou com uma decisão assim dessas? Porquê que acha que não foi possível, na sua opinião?
Acho que não foi possível pelas necessidades de concertação social, de conseguir algum acordo, de conseguir alguma sustentação política e alguma acalmia em torno destas alterações, que são sempre matérias muito sensíveis, os ânimos estão todos muito exacerbados, o período é de dificuldades e, portanto, se é de dificuldades, mais nos entrincheiramos nos nossos direitos, na defesa do que supostamente é mais garantístico para cada um de nós. E eu acho que o ponto não está aqui em nada de garantístico. E aquilo que falávamos há pouco, o modelo anglo-saxónico. Por essa Europa fora, nem é preciso chegar só à Inglaterra ou aos Estados Unidos, mas há imensos países em que qualquer remuneração é acordada entre empregador e trabalhador em termos de remuneração anual. E eu pergunto-lhe, porque se eu acordar consigo que você vem trabalhar comigo e que eu lhe vou pagar 15 mil euros por ano, porque é que eu não lhe posso entregar os 15 mil euros e dizer assim, está aqui o seu pagamento para este ano, agora governa a sua vida durante um ano? Porque é que as empresas, ou o Estado, ou seja quem for, tem que fazer aqui do gestor do nosso mielheiro para nos ir pagando aos bocadinhos, para nós não nos descontrolarmos e não gastarmos tudo no primeiro mês e depois não termos nos meses seguintes? Tudo isto é uma alteração de modelo completamente. Estamos a quebrar o modelo paternalista há um modelo visão dos próprios trabalhadores Há uma portugueses. visão paternalista no Estado, nas empresas, em todo o nosso ordenamento, há uma visão paternalista. E pagar de uma vez, como eu por caricatura lhes referia há pouco, eu tenho a certeza que se algum político avançasse com esta ideia, seria um verdadeiro escândalo. E íamos ter muitos telejornais e muitos opinadores sobre a matéria. Pedro Botelho Gomes, porquê é que cada vez que se cria uma solução para um problema na área do direito do trabalho há como que um entorce dessa mesma solução? Criaram-se os recibos verdes e depois foram utilizados como uma espécie de contrato de trabalho por muitas empresas, de forma incorreta. Criaram-se os contratos a prazo e foram muitas vezes utilizados por várias empresas como uma forma não correta, da forma menos correta, porque não há ferramentas suficientes para os problemas. É por isso? É por isso, é aquilo que referíamos há pouco. Os recibos verdes foram mal usados. O recibo verde, supostamente, corresponde a uma prestação de serviços e não a um contrato de trabalho, e toda a gente sabia que eram utilizados como estavam a encapotar verdadeiras situações de contrato de trabalho dependente. Nas instalações da empresa, com os materiais da empresa, a cumprir os horários fixados pela empresa, com férias marcadas de acordo com as regras da empresa, portanto, todos os sinais típicos do contrato de trabalho, mas depois titulados com o recibo verde. Isto aconteceu porquê? Pela rigidez da legislação laboral. Exatamente pelo tal receio que os empregadores têm, ou tinham e continuam a ter, de admitir pessoal que depois não tinham possibilidade de fazer sair das empresas se fosse caso disso, e se fosse necessário ajustar mais à frente. E, portanto, andou-se à procura de todos os mecanismos, porque há sempre uma maneira de passar ao lado da lei. Os portugueses são muito criativos nisso e, portanto, há sempre uma forma de tentar contornar as dificuldades. Feita a lei, feita a malícia, como se costuma dizer. Foi a situação do recibo verde, depois foram os contratos a prazo, a lei era explícita, a dizer que o contrato a prazo só pode ser usado quando a necessidade do trabalhador é uma necessidade transitória. E toda a gente sabia que se fazia contratos a prazo de 8 meses, 10 meses, um ano, e a necessidade não era transitória coisa nenhuma, era uma necessidade permanente, e aquele contrato renovava-se uma vez, 2, 3, até ao limite da lei, e depois fazia-se sair a pessoa, e depois entrava para a empresa ao lado, que também era minha, mas era efetivamente uma pessoa jurídica diferente, porque eu posso ter 4 empresas, e portanto depois fazíamos rolar os trabalhadores pelas 4 empresas para não criarem vínculo em nenhuma delas e serem sempre contratados a prazo. Todos estes esquemas existiram. E isto existiu porquê? Porque de facto o quadro base da legislação laboral tinha uma rigidez que levou à procura destes expedientes. Muitas Acha vezes... que isso vai acabar com este modelo de transição que estamos a viver? Isso vai acabar? Eu espero que tendencialmente comece a acabar. Não tenho a certeza. Espero que, tendencialmente, nós possamos ir adaptando a nossa legislação àquilo que é a realidade. Porque hoje em dia, falar de precariedade, como muitas vezes se fala, para mim não me faz sentido nenhum. Porque numa situação como a que se vive em Portugal, com o número de desempregados que nós temos, com o problema económico que o país tem, eu não me parece que as pessoas, nomeadamente, dizem sempre a precariedade dos mais jovens, quem está a entrar no mercado de trabalho. Quem está a entrar no mercado de trabalho está a ter dificuldades tais, porque se for um contrato a prazo ou se for uma prestação de serviços, ninguém vai negar ter trabalho por causa disso.
E, portanto, eu acho que o momento não é de nos perdermos nessa discussão. O momento é de aproveitarmos as oportunidades de trabalho para quem ele precisa. E não estou muito preocupado se agora alguém vai começar a trabalhar na empresa X, passando um recibo verde ou tendo um contrato a prazo. Eu acho que o que nós queremos todos é que quem está no desemprego tenha trabalho. E depois a forma como esse trabalho foi contratado, isso mais à frente podemos ver. Não é o problema imediato com que o país se confronta, nem com que a sociedade se confronta. A sociedade confronta-se com a necessidade de dar trabalho a quem está no desemprego. Falou há bocadinho de que neste modelo, quando falamos normalmente em legislação laboral, falamos sempre na legislação do lado dos trabalhadores. Neste modelo de transição que já vimos que estamos a viver, quais são as obrigações do lado das empresas? Em que elas têm que se adaptar a este novo modelo? As empresas têm que ter uma estrutura interna menos rígida, também têm que ser mais flexíveis, têm que se reorganizar. E isto, é o que eu lhe dizia há pouco, isto são questões que têm que ver com modelos culturais e o nosso tecido empresarial, porque é exatamente constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas. Não é segredo para ninguém que os nossos empresários muitas vezes também não são particularmente qualificados. Portugal tem imensas empresas que começaram como pequenos negócios familiares e que foram crescendo ou não, ou que mesmo não crescendo se mantêm sustentáveis e sustentados, mas que não têm critérios de gestão muito desenvolvidos, muito qualificados. E, portanto, há aqui uma fragilidade, se quiser, também do lado das empresas, de elas próprias não se organizarem das maneiras mais rentáveis, mais desenvolvidas, mais potenciadoras do que seriam hipóteses. Acho que a crise e as dificuldades também têm que ser vistas como momentos de oportunidades. Portanto, acho que esta é a época de todos os desafios e que, em vez de nos carregarmos de pessimismo e de ambiente depressivo, devemos fazer um esforço por olhar para estes tempos como tempo de desafio, de oportunidade e de fazer diferente e melhor. E acho que Portugal vai conseguir, tenho essa convicção. Estamos neste Direito a falar de Direito do Trabalho com Pedro Botelho Gomes. Partimos agora para um breve intervalo, regressamos num minuto. Até já.